O caso de hoje passa-se numa cidade russa, num evento extraordinário que se desenrolou lançando uma aura de mistério sobre a vida de uma mulher cujo destino foi selado por um despertar inexplicável. E então, sem mais demoras, vamos apanhar o avião e vamos voar virtualmente até Kazar, na Rússia. Numa manhã amena no início de junho de 2011, na cidade russa de Kazar, Fadilio Muhamadzanov, uma mulher russa de 49 anos, acordou a sentir-se mal, com náuseas e um aperto no peito. Fadilio tinha tido alguns problemas de saúde recentemente e os médicos advertiram-na para abrandar o ritmo, para descansar mais e tentar não se enervar com as situações. Basicamente, o conselho que qualquer médico hoje em dia dá, que é para evitar situações de stress. E ao acordar naquela manhã e sentindo-se como se sentia, ela realmente decidiu que muito provavelmente era melhor ela tirar aquele dia, não ir trabalhar e descansar. Então ela foi até à sua cozinha, fez um chá, porque tinha a certeza que depois de o tomar se iria sentir melhor. Enquanto fazia então o seu chá, Fadili, o seu marido, portanto ela chama-se Fadilio, ele chama-se Fadili. Portanto, têm um nome muito parecido, aqui a terminação é que é diferente, portanto é para não haver aqui confusões. Então Fadili, o seu marido de 51 anos, entrou na cozinha e assim que olhou para a sua esposa, ele percebeu que ela não se estava a sentir bem e perguntou-lhe se realmente precisava que ele lhe fizesse alguma coisa. Fadilio explicou-lhe então que se sentia muito nauseada, que lhe doía o peito e que tinha decidido que naquele dia iria ficar em casa a descansar. E assim que terminasse realmente ali o seu chá, ela iria deitar-se mais um pouco. Mas quando Fadilio atravessou a cozinha em direção ao quarto para se ir deitar, ela sentiu realmente um aperto muito grande no peito, acaba por cair no chão inconsciente. Fadili corre até à sua esposa e tenta acordá-la, mas quando viu que não conseguia efetivamente, ele correu até ao telefone e ligou o 112, que é o número de emergência europeu. Quando os paramédicos chegaram ao local, Fadilio já estava em paragem cardiorrespiratória e é rapidamente então levada para o hospital. Porém, apesar de todos os esforços dos médicos, paramédicos, enfermeiros e tudo mais, em pouco tempo depois de ter sido então dada a entrada da Fadilio no hospital, ela é declarada morta, portanto ela tinha sofrido um ataque cardíaco fulminante. Fadilio, o marido, ficou desesperado, portanto eles eram casados há mais de 30 anos e eram realmente tudo um do outro, ou um para o outro. Mas mesmo de coração devastado, Fadilio começa então a tratar de todas as diligências fúnebres da sua esposa, que de acordo com as suas crenças religiosas islâmicas, portanto o funeral deveria decorrer o mais rápido possível, dentro das próximas 24 horas. Poucas horas depois, então, todos os familiares e amigos já tinham tomado conhecimento do seu falecimento e depois de Fadilio ser entregue à família, são iniciados os rituais, começando pelos banhos de purificação que são feitos e a preparação do seu corpo para a cerimónia que aconteceria no dia seguinte. Na manhã seguinte, Fadili, que passara a noite em claro, olhando ali para a almofada ao seu lado vazio e chorando desesperadamente, levantou-se, vestiu o seu melhor fato e juntou-se à família e aos amigos no local onde velariam então o corpo da sua amada esposa. Quando Fadili entrou na casa funerária, portanto ele viu que havia ali muitas cadeiras de madeira dispostas em filas, voltadas todas elas na mesma direção, que seria uma mesa onde estaria depositada então a urna da sua esposa. Fadili tinha solicitado que a urna estivesse aberta e sobre o corpo da sua esposa fossem colocadas flores, flores que ele tinha comprado com o seu pouco dinheiro, mas que ele sabia o quanto a sua esposa adorava flores e aquela era a sua homenagem àquela com quem dividira tudo há mais de 30 anos. Lentamente e em passos hesitantes, Fadili caminhou pelo meio da sala até à urna da sua esposa. As pessoas que ali estavam acabaram por se afastar respeitosamente para que ele se aproximasse então da urna. Fadili aproxima-se e olha para a sua amada mulher e fica muito impressionado porque Fadilio não parecia a Fadilio. Como ele não tinha dinheiro para mandar, portanto, para mandar fazer um tratamento de anatopraxia ao corpo, que é no fundo o tratamento, um embalsamamento, basicamente é o embalsamamento dos corpos. Os agentes funerários
que tinham feito ali os últimos preparativos do corpo, tinham maquiado tanto a sua esposa que agora ela parecia uma estranha, porque Fadílio nem sequer usava maquiagem, portanto ela agora estava tão maquiada que nem parecia realmente ela. Toda a família de Fadílio e de Fadili estavam presentes e agora começavam a tomar ali os seus lugares nas cadeiras dispostas ali, portanto, junto da urna, para iniciarem, portanto, as cerimónias fúnebres. Fadili tocou no rosto da esposa com carinho e voltou as costas e dirigiu-se então para a sua cadeira na primeira fila, junto da sua irmã e do seu irmão. Pouco tempo depois, então, deram início às orações. Segurando a mão da sua mãe, ele fechou os olhos e tentou concentrar-se nas palavras da oração, tentando realmente ignorar a dor que sentia pela perda da sua esposa. Quando, de repente, a sua mãe emitiu um som que quase que lhe pareceu um grito, interrompendo ali toda uma oração. Fadili abriu os olhos e olhou para a sua mãe, que estava de boca aberta, tremia como varas verdes e estendia o braço apontando para algum local. Quando Fadili acompanhou, portanto, realmente o olhar da mãe para onde ela apontava, o homem congelou. À sua frente, em cima da mesa e dentro de uma urna, estava Fadílio, sentada, voltada para as cadeiras, encarando todas aquelas pessoas de olhos arregalados e em silêncio e visivelmente assustada. De repente, todos na sala começam a gritar histericamente e tudo ali virou um caos. Fadílio apercebeu-se do que estava a acontecer. Ela estava a assistir ao seu próprio funeral e nessa altura ela começa também a gritar e a chorar, portanto, um grito seco e assustador. Ela estava no seu funeral. Os agentes funerários, completamente chocados perante aquela situação inédita para eles, fizeram a única coisa que se lembraram de fazer. Foram chamar o 112, o número de emergência. Depois do choque, Fadili, que também gritava, colada à cadeira, levantou-se a correr em direção à sua esposa e abraçou-a fortemente, enquanto chorava de alegria ou de alívio. Quando Fadili abraçou a sua esposa, esta parou de gritar e olhou para o marido com os olhos muito abertos e assustados e recomeçou a chorar compulsivamente nos braços do marido. Nessa altura, ambas as famílias voltam à realidade e correm para ajudar Fadili a retirar a esposa de dentro da urna e deitá-la no chão. E mesmo que ela não dissesse nada, ela continuava a olhar para eles com os olhos muito abertos, muito assustados, completamente apavorada com o que estava a presenciar. 12 minutos depois, Fadílio foi levada para o hospital, porém, chegado ao hospital, o seu óbito é declarado mais uma vez. Quando Fadílio perdeu os sentidos na cozinha da sua casa e foi encaminhada para o hospital, o seu ritmo cardíaco abrandou ao ponto de os médicos não lhe encontrarem o pulso e então terá sido nessa altura que foi declarado um falso óbito. Ao acordar no seu próprio funeral, o choque foi tão grande que nos 12 minutos que se seguiram, o ataque cardíaco acabou por se repetir e desta vez de uma forma efetivamente mortal. Fadili, bem como toda a família, ficaram chocados, como é óbvio, com o sucedido, e o homem exigiu explicações. A morte de Fadílio poderia ter sido evitada. Ela não estava morta da primeira vez. Se ela realmente tivesse permanecido no hospital, certamente que não teria morrido. Portanto, o porta-voz do hospital veio a público declarar que uma investigação seria aberta, porém, eu não consegui apurar em nenhuma fonte mais nada que se tivesse desenrolado relativamente a este caso e não existe atualização mais deste caso. E este foi o caso de hoje, uma história estranha, porém não é inédito, ouvimos constantemente casos semelhantes de óbitos falsamente declarados, mas morrer depois de ter sido declarado morto é simplesmente surreal. Se ficaram até aqui, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal se não são inscritos, partilhar com amigos que gostem deste tipo de conteúdo, tá bom? Eu fico-me por aqui. Um grande beijo no coração e gratidão.